Charles de Foucault apresenta uma vida espiritual pautada no recolhimento, no valor das pequenas coisas. Desse modo, sua experiência traz um novo sabor à experiência espiritual, pois deseja permanecer diante de Deus e diante dos homens e mulheres de seu tempo. O beato Charles de Foucault será canonizado no dia 15 de maio. E para aprofundarmos na história de Charles de Foucault, eu tenho a alegria de estar conectado a dois bispos, Dom Jeová Elias Ferreira, bispo da Diocese de Goiás, aqui no estado de Goiás, e Dom Beto Breis, da Ordem dos Frades Menores, que é bispo da Diocese de Juazeiro, na Bahia, e autor do livro Francisco de Assis e Charles de Foucault, Enamorados do Deus Humanado, lançado em 2017 pela Paulus Editora. Dom Beto, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Padre Wellington. Boa tarde, Padre Jeová, Dom Giovanni. Boa tarde, Dom Jeová. Boa tarde, Padre Wellington. Boa tarde, Dom Beto. E boa tarde aí aos que nos assistem pela TV Pai Eterno. Eu estive presente na posse de Dom Jeová Elias, na cidade de Goiás, e quando da oportunidade da explicação de seu brasão episcopal, nós notamos que ali existem elementos da espiritualidade de Charles de Foucault. Eu gostaria, Dom Jeová, que o senhor pudesse falar para quem está nos acompanhando agora, quem foi este homem chamado Charles de Foucault? Charles de Foucault foi um homem encantador, enamorado por Deus, um homem inquieto e peregrinou na sua caminhada até descobrir Jesus Cristo, se apaixonar por Ele e nunca mais viver sem Ele. Dar um novo sentido à sua vida nesse encontro pessoal, profundo e amoroso com Jesus Cristo. Foi um francês, já celebramos seu centenário de morte em 2016, e peregrinou por diversas regiões, experimentou também as fraquezas humanas, que ficou órfão ainda criança, e foi militar. Então, uma história muito bonita, longa e bem diversificada, e que morreu no deserto, no meio dos pobres, experimentando a solidão de Jesus Cristo na sua morte de cruz. Certo. Dom Beto, o senhor construiu uma obra na qual o senhor traçou um paralelo entre Charles de Foucault e Francisco de Assis. Como foi para o senhor franciscano ter essa oportunidade de encontrar elementos comuns entre esses dois personagens que viveram em épocas tão diferentes? Justamente, Padre Wellington, são 7 séculos que separam Francisco de Assis de Charles de Foucault. Mas nós podemos dizer que os dois se encontram a partir desse enamoramento, encantamento diante do mistério da encarnação, da humildade de Deus, do onipotente que se fez frágil, pequeno, do todo-poderoso que se fez nosso irmão. Francisco de Assis, no século XIII, era encantado com esse mistério, por isso não fazia outra coisa senão querer seguir as pegadas de Jesus, identificar-se com ele. Encantado pelo mistério do Natal, pelo mistério da paixão e pelo mistério da Eucaristia, que atualiza o mistério da encarnação. Charles de Foucault, por sua vez, também ele próprio, Charles de Foucault, dizia: eu quero seguir Jesus Cristo com empenho de fidelidade, com radicalidade, como Francisco de Assis. Mas ele apresentava uma diferença. Francisco de Assis seguiu Jesus na vida apostólica, imitou Jesus na sua vida apostólica. Eu quero imitar Jesus na vida escondida de Nazaré. De fato, como o Dom Jeová lembrou bem, o Charles de Foucault era o enamorado do mistério da encarnação, da humanidade de Cristo, mas para ele causava uma surpresa ainda maior a vida escondida de Jesus em Nazaré. Aqueles anos todos sem fazer milagres, sem pregar, mas convivendo, santificando com a presença, aprendendo, se fazendo operário, trabalhador.
Então, os dois são encantados diante do mistério da encarnação. E tudo em Francisco de Assis, em Charles de Foucault, todos os elementos da espiritualidade de um e de outro encontram seu eixo, sua razão, seu ponto de partida nesse encantamento. Você pode entender Francisco sem a descoberta do Cristo que se fez pobre, humilde e crucificado. E não se pode entender Charles de Foucault sem aquela peregrinação que ele fez à Terra Santa, quando ele descobriu Nazaré e ficou impressionado. Como o Papa Francisco fala várias vezes, Deus não se cansa de nos surpreender. Os dois foram homens surpreendidos, que se deixaram surpreender e encantar pelo mistério de um Deus que vem ao nosso encontro, não revestido de força, de poder, de grandeza, mas humildemente como nosso irmão, encarnado, simples, pobre e no meio da gente. Dom Beto, muitas pessoas chamam o irmão Carlos de eremita do Saara. Qual foi esse caminho, claro, de modo resumido, como foi esse caminho até ele chegar a esse deserto e ali encontrar, digamos, o seu eremitério, por assim dizer? Irmão Carlos dizia que o amor compreende a imitação. Ele disse que era namorado por Cristo e não fazia outra coisa senão querer imitá-lo. Então, à medida que ele, numa peregrinação, logo no início do processo de conversão, numa peregrinação à Terra Santa, se encantou, se surpreendeu com o mistério de Nazaré, ele toma uma decisão, então, de viver configurado, imitando Jesus, na vida escondida de Nazaré. Então, ele começa um percurso, digamos assim. Inicialmente, ele vai para Nazaré, lá na Terra Santa, Israel. Fica lá junto das irmãs Clarissas, no quintal das irmãs, servindo as irmãs. Um pequeno eremitério, como servidor, ajudando as monjas, as irmãs contemplativas da Ordem de Santa Clara. Ele ali percebe que ainda não é suficiente, né? Antes disso, eu pulei um pouquinho, ele entra na Trapa, na Ordem Trapista, buscando também a radicalidade no norte da África. Depois vai para Nazaré, mas ainda não está satisfeito, até que ele vai para o deserto do Saara. Ele vive em dois lugares. Na última fase de sua vida, ele viveu num lugar chamado Tamansarahat, junto com os nativos, com as populações locais, que eram os nômades, né? Os tuaregs. Então ele vive lá, no meio dessa multidão, dessa população local, e numa atitude assim, de reverência, de respeito, ele começa a recolher as tradições orais, escrever, faz um dicionário, mas ele dizia: eu quero sobretudo que as pessoas vejam, né, que eu sou de uma religião que tem um coração. O Dom Jeová mostrava o coração, né? E ele dizia, usava esse símbolo que o Dom Jeová mostrou no hábito, um hábito que ele fez branco, e dizia: quero que esses irmãos vejam que eu sou irmão deles, que minha religião tem um coração. E então ele convivia como único cristão, mas sem, como eu falei antes, sem pregar, sem realizar os sacramentos, mas procurando como Jesus em Nazaré, na vida anônima, escondida, mas convivendo e aprendendo com os outros. O Pato fez uma riquíssima experiência de fraternidade. Eu acho que essa palavra define bem o irmão Carlos, o Charles de Foucault. Fraternidade. A partir do Cristo que se fez irmão, ele quer de fato ali conviver com os outros como irmão. Perfeito. Dom Jeová, quando nós olhamos para Charles de Foucault e agora próximo dessa canonização, desse reconhecimento oficial da Igreja, por que nós podemos afirmar que Charles de Foucault é um santo não somente do nosso tempo, mas para o nosso tempo? Porque foi um homem que teve muita sede de Deus, muita sede de amor, muito desejo de servir, e isso o tempo não apaga.
e acho até que ele foi adiantado para a época, algumas intuições e práticas que ele levou ao longo da sua vida, sobretudo nos últimos anos. Depois o Concílio Vaticano II abraçou, quando a gente ainda não falava do diálogo religioso, do ecumenismo. Ele foi alguém que soube conviver com pessoas de outras religiões, sobretudo os muçulmanos, de um modo muito respeitoso, de um modo muito fraterno, de um modo muito acolhedor. Por sinal, ele chega à fé cristã também, motivado e pelo exemplo desse povo, de oração, de fé. Acho que nesse sentido ele é atual, porque vivemos momentos difíceis nas relações humanas, de muita intolerância, de muito desrespeito pelo diferente, de utilização e manipulação da religião para justificar a prepotência, o desrespeito pelas minorias. E ele soube conviver bem, soube ser sinal, não foi fazer proselitismo, pregar, doutrinar, catequizar, mas ele queria ser um sinal do amor de Deus. E o mundo tem sede disso, mais do que de palavras, do amor de Deus. Para ele, mais do que falar tanto, era fazer o apostolado da bondade. A missão dele era essa, o apostolado da bondade, ser bondoso. E a partir da bondade dele, as pessoas pudessem chegar a esse Deus tão bondoso, tão misericordioso. Poxa, se esse homem é tão bom assim, o Deus dele deve ser maravilhoso. E ele queria motivar as pessoas para chegarem a Jesus Cristo, partindo desse apostolado da bondade. E acho que isso é muito atual. O mundo tem sede de testemunho. Aqui eu não poderia deixar de lembrar, por exemplo, das irmãzinhas de Foucault, que trabalharam junto aos povos da região ali de São Félix do Araguaia, e que... Os tapirapés. Isso, junto aos tapirapés, que sem pregar, mas simplesmente pelo fato de conviver e preservar a vida do povo tapirapé, levou muitos a se questionarem e a perguntarem sobre o Deus que elas seguiam, que as motivavam a fazer aquilo que elas faziam por aquele povo, né? Que, de fato, agora conhecendo Carlos de Foucault, a gente compreende que elas estavam seguindo bem de perto a inspiração, aquele que abre esse caminho para esse modelo de vivência pelo exemplo, né? Dom Beto, o senhor trouxe esse tema na sua tese de mestrado, não foi isso? A sua dissertação de mestrado? Sim, aham. Como o senhor esquematizou esse estudo? Como é que essa obra foi organizada? Aham. Primeiro, eu estava em Roma por ocasião da beatificação de Charles de Foucault em 2005. Como eu ia participar da celebração, eu conhecia pouco sobre ele, apenas que tinha sido um eremita no Saara, entre os tuaregs e pronto, né? Então, procurei conhecer e li a primeira biografia de Charles de Foucault, escrita por um membro da Academia Francesa chamado René Bazin. E o autor, o René Bazin, ele recolheu, inclusive, testemunhos de pessoas que conheceram, que conviveram com Charles de Foucault. Então, uma obra muito interessante. Quando eu fui lendo a biografia de Charles de Foucault, escrita por René Bazin, o eremita do Saara, eu comecei a perceber a proximidade com Francisco de Assis. Justamente a partir desse ponto de partida comum, né, que é o enamoramento, o encantamento, diante do mistério da encarnação, da humildade do Filho de Deus que se faz nosso irmão e se faz pobre, o mistério do esvaziamento da sua kenosis, como Paulo contempla na Carta aos Filipenses. Está publicado no livro, nós fizemos uma espécie de resumo. A tese em si é bem mais complexa, mas tentamos fazer assim, uma espécie de resumo, uma síntese das ideias principais. No primeiro momento, a gente apresenta como Francisco de Assis influenciou Charles de Foucault.
porque quando ele estava lá na Terra Santa, com as Clarissas, e lá são os frades menores que são os responsáveis pelos santuários, inclusive em Nazaré, ele queria ser frade, queria ser franciscano. Mas o orientador espiritual dele disse, não seja franciscano. Você tem outro projeto de vida a executar. E ele então conhecia e lia os escritos todos de Charles de Foucault e fui primeiro pincelando as citações, as referências a Francisco de Assis. Então, no livro eu apresento a compreensão que Charles de Foucault tinha de Francisco, depois os pontos de encontro, de contato entre os dois, depois os elementos específicos de cada um. É claro, considerando as diferentes épocas, né? Francisco é um homem medieval, do século XIII. Charles de Foucault já é um homem do nosso tempo, um homem que morreu em 1916. Mas existem elementos próprios de cada um, aquilo que eu falava antes. E o próprio Charles de Foucault lembra, né? Que ele quer imitar Jesus na vida escondida de Nazaré. Diferente de Francisco, que foi um peregrino, pregador, itinerante, assim por diante. Depois, no segundo capítulo, apresenta essa espiritualidade, essa mística, digamos, da encarnação em Charles de Foucault. E, sobretudo, a centralidade do mistério da encarnação. Há um cristocentrismo absoluto em Charles de Foucault. E isso com suas consequências. Uma delas é aquilo que já Dom Jeová Elias acentuava muito bem, a fraternidade. Ser irmão a partir do Cristo que se fez nosso irmão. Depois eu apresento essa espiritualidade, a mística da encarnação, em Francisco de Assis. Sobretudo a partir dos escritos dos dois. Eu tive a oportunidade de ler os escritos e quando estava em Roma, eu ia muitas vezes lá na Casa Geral das Irmãzinhas de Jesus, na região de Trefontane, perto do local do martírio do apóstolo Paulo. E lá elas têm, inclusive, todo o acervo de Charles de Foucault no deserto. Suas relíquias, as vestes, sandálias, objetos e também alguns manuscritos. Então foi uma oportunidade privilegiada de ter contato, né, com a beleza e profundidade da espiritualidade de Charles de Foucault. Mesmo contemporâneos de Charles de Foucault, e pessoas algum tempo logo depois, disseram, ele é como o novo Francisco de Assis. Vendo o estilo dele de radicalidade na pobreza, no seguimento de Cristo, o entusiasmo na identificação com Cristo, muitos viam como se fosse o novo Francisco de Assis, com o jeito de Francisco de Assis. Nós temos que fazer um rápido intervalo, mas na volta eu gostaria que Dom Jeová pudesse falar um pouco para nós sobre a família que espiritualmente se reuniu ao redor do exemplo de Carlos de Foucault. Mas na volta do intervalo, a gente fala mais sobre isso. É aqui no Almanaque Católico. Ficou mais fácil dedicar tempo e devoção ao Divino Pai Eterno. Baixe gratuitamente o aplicativo do Pai Eterno para smartphone e tablet. E tenha com você conteúdos exclusivos do Pai Eterno 24 horas por dia. Nele você pode acompanhar as novenas do Filhos do Pai Eterno, do Perpétuo Socorro e ao Sagrado Coração de Jesus, além do Santo Terço. Basta clicar no ícone Novenas e escolher o programa e qual edição deseja assistir. Fique conectado com o Pai Eterno a qualquer hora, em qualquer lugar. Estamos de volta com a nossa roda de conversa no nosso Almanaque Católico, hoje falando sobre o irmão Carlos de Foucault. Teve uma vida espiritual pautada no reconhecimento do valor das pequenas coisas e, é claro, da encarnação da espiritualidade na própria vida. Dom Beto, nós estamos próximos de vivermos a canonização de Charles de Foucault. E o senhor lembrou bem que, além da dimensão missionária, ele também nos convida a contemplar a dimensão interreligiosa desse diálogo, dessa convivência.
Qual o significado que a gente pode tirar desse momento, não só para a igreja, mas para o diálogo interreligioso, desse reconhecimento do exemplo do irmão Carlos nesse momento? O Papa Francisco lembra sempre da importância da cultura do encontro e fomentar uma cultura do encontro. E esse é mais um ponto também de contato entre Francisco e Charles de Foucault, porque Francisco esteve também no Marrocos em pleno tempo de cruzadas, mas não foi com a intuição própria do tempo das cruzadas, como era dominante em seu tempo. Ele vai, inclusive, se encontra com o sultão do Egito, Meleque El-Kamel, e tem um diálogo, uma conversa. Inclusive, o sultão fica impressionado. E Francisco se aproxima com cortesia, com reverência. Essa também é a marca de Charles de Foucault, que vai viver, como foi lembrado, entre tuaregues, no meio de uma população muçulmana, mas numa atitude de reverência, de respeito, de cortesia, sem imposições, mas sobretudo a partir do diálogo. Eu acho que sem o respeito ao outro, sem a escuta do outro enquanto o outro, não acontece o diálogo, nenhuma forma de diálogo, e muito menos o diálogo interreligioso. Então, nós vivemos num tempo de grande intolerância, inclusive de incompreensões a partir do ponto de vista religioso. Eu penso que Charles de Foucault tem muito a dizer, porque ele é alguém, como o Dom Jeová lembrou muito bem, apaixonado por Jesus, identificado com ele, tendo Cristo como seu bem-amado, o seu modelo único, mas ao mesmo tempo isso não o torna desrespeitoso, descortês com os outros. Ao contrário, porque ele quer imitar Jesus em Nazaré. E Jesus em Nazaré santificou pela sua presença, está junto, e se fez operário, trabalhador, como os nazarenos do seu tempo. Então, Charles de Foucault tem muito a ensinar. E todos os grupos que nascem a partir das intuições de Charles de Foucault têm essa marca da presença, da solidariedade, da compaixão com os pobres, né? Buscando o último lugar. E aí, buscando o último lugar, é claro que a gente vai estar diante do outro, não colocando-se acima do outro, mas colocando-se ao seu lado como irmão. Antes de alguém ser muçulmano, ser budista, confucionista, cristão evangélico, cristão católico, é pessoa humana, é imagem de Deus, é, portanto, meu irmão. O Filho de Deus se fez ser humano, se fez irmão de todos nós. Penso que essa cultura de encontro tão fomentada pelo Papa Francisco, e o Papa Francisco, na Amoris Laetitia, ele cita Charles de Foucault, na Fratelli Tutti ele começa com Francisco e termina com Charles de Foucault. O Papa Francisco mesmo percebe como os dois, e particularmente agora Charles de Foucault, tem muito a ensinar aos homens e mulheres do nosso tempo. Dom Jeová Elias, quando eu estive em Roma, o irmão Marcos Vinícius nos levou até Trefontane para visitarmos a casa onde as irmãzinhas ali vivem, né, bem junto ao lugar do martírio de São Paulo, e também de uma outra comunidade monástica que agora me falha a memória, mas que está também no mesmo terreno. E me chamou a atenção, por trabalhar aqui em Trindade e por estar num santuário onde a invocação de Deus parte da figura do Pai Eterno, a oração do abandono de Charles de Foucault, quando ele começa dizendo, Mon Père, meu Pai. E eu acho que isso coloca de um modo muito direto a nossa ligação enquanto devotos, romeiros, pessoas que contemplam a face de Deus nesta invocação de nosso Pai, né? Também com o olhar que Charles de Foucault dirige a Deus, o chamando de Pai. Eu achei esse aspecto belíssimo e até a radicalidade da sua entrega traduzida nessa oração. É uma oração encantadora e também me comoveu quando
participei do primeiro retiro e a rezo cada dia, e não somente uma vez, sobretudo nos momentos difíceis que a gente enfrenta de provação. Certamente a ressonância da entrega do próprio Jesus Cristo, da sua vida, nas mãos amorosas do Pai. Abandonar toda a sua vida, colocar toda a sua confiança, colocar todo o seu amor nas mãos do Pai. Então, acho que tem a ver com vocês têm aí essa devoção e esse centro de espiritualidade, a Trindade, né? O Pai que é importante, o Filho que coloca sua vida nas mãos amorosas do Pai. Essa oração a gente reza cada dia com muita confiança, com muita emoção. Tem também uma outra oração que eu acho também atribuída a Charles de Foucault, e essa alguns não têm coragem de rezá-la, que é muitíssimo exigente. É chamada oração de confiança, onde ele pede aquilo que ninguém quer, pede o que as pessoas rejeitam. E quem iria pedir isso a Deus, não é? Algumas pessoas não têm coragem de rezá-la, mas ao final dessa oração, depois dele pedir o último lugar, porque alguns pedem riqueza, alguns pedem sucesso, alguns pedem saúde, ele diz: dai-me, Senhor, o que vos resta. Mas conclui também a oração dele dizendo, pedindo que o Senhor também lhe dê a coragem, a força e a fé. Se não for assim, não conseguiria de jeito nenhum acolher isso que pede, não é? E a experiência dele é de uma radicalidade ímpar, por isso o reconhecimento de todos nós. Quero aqui também agradecer Dom Beto pela oportunidade da nossa conversa. Forte abraço, tudo de melhor para o senhor aí em Juazeiro, na Bahia. Obrigado. E um abraço também, Dom Jeová Elias. Muito obrigado pela oportunidade da nossa conversa. Um abraço, Elton. Um abraço, com Deus.